Pois bem, meus amigos, no vídeo de hoje veremos o glorioso dia em que o povo deu um tapa na cara da classe política. Mas calma, Xande, não derruba o meu canal. Esse tapa é igual a picanha do Lula, é só uma metáfora. Vamos ver também a Choquei tendo prejuízos. Teremos um novo personagem muito misterioso, no caso Marielle. Quero a ajuda de vocês para ver se a gente descobre quem é este personagem. Tem a treta cabeluda do negócio do padre, vídeo, pinto do padre, a loucura, vou contar para vocês em mais detalhes. E, obviamente, falaremos sobre as lambanças deste governo. E o governo está brigando com a velha mídia e eu tô igual o Pica-Pau naquela cena em que um bate com a panela na cabeça do outro, o Pica-Pau pega a panela e eu só tô pela treta, só pela pipoca. E se você também é desses, já gostou das pautas do vídeo de hoje, me ajuda a espalhar essas informações, curtindo, comentando e principalmente compartilhando o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face e de Zap. Dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal, e se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. Pois bem, feita a introdução, vamos para a pauta de hoje. Começando aqui com o caso do vídeo do piu-piu do padre. Se você não está sabendo dessa notícia, porque a velha mídia está num silêncio ensurdecedor. Ninguém fala. A treta toda começou com o negócio da CPI, que o vereador lá que era do movimento Bumbum Livre, o Rubinho, conseguiu as assinaturas para instalar uma CPI das ONGs. Uma CPI que vai investigar as ONGs, negócio da Cracolândia, que lá também tem umas tretas bem interessantes. A esquerda ficou com o bumbum nervoso, foi para as redes sociais falar que era negócio do padre, e aí do nada me aparece essa treta. Foi um vídeo que passou várias vezes na minha timeline, nas redes sociais, por aí, Instagram, Twitter, mas eu não quis trazer para cá porque eu prefiro checar várias vezes antes de falar. Mas neste final de semana saiu matéria na Revista Oeste, fizeram a perícia no vídeo, mais de um perito afirmam que o vídeo em que o padre está manipulando seu piu-piu numa chamada com um menor de idade. É isso que aconteceu, caso vocês não saibam. Os peritos disseram que o caso é verdadeiro e a treta está atingindo um nível Vaticano. Presta atenção. Matéria da Revista Oeste. Exclusivo. A Arquidiocese de São Paulo tem em mãos a denúncia contra Júlio Lancelotti. O material foi entregue pelo presidente da Câmara Municipal da capital paulista, o vereador Milton Leite. Então não é mais uma tretinha de internet, não é só mais um vídeo que está circulando, nós estamos falando do presidente da Câmara entregando uma denúncia para a Arquidiocese. Então é algo grave que merece ser apurado. E o jornalista que fez essa apuração foi o Edilson Salgueiro, que postou o seguinte nas suas redes sociais. Exclusivo. Assim como a Arquidiocese de São Paulo, o Ministério Público também recebeu a notícia contra o padre Júlio Lancelotti. Amanhã, no caso hoje, o vídeo e a perícia chegam à CNBB, Ministério Público Federal e ao Vaticano. Treta bem grave, pesadíssima, até porque o padre Júlio Lancelotti adora subir no palanque do PT, fazer o L, esse negócio de caridade com o pessoal de rua. A gente sabe que às vezes acontece uns negócios esquisitos. Bom, vou continuar acompanhando o caso e se tiver novidades, claro que vai ter, né? Eu vou trazer aqui para vocês, fiquem tranquilos. E o nosso amigo Xande também resolveu trazer novidades. Moraes prorroga o inquérito das milícias digitais pela nona vez. É um inquérito meio que eterno, né? A pedido da Polícia Federal, o nosso querido ministro Xande concedeu mais 90 dias para prosseguimentos das investigações e conclusão das diligências. Será que estará neste inquérito das milícias digitais o caso da Choquei? Porque a Choquei, inclusive, já está perdendo até dinheiro. O povo já cancelou. Agora a gente quer, assim, o judiciário com todo esse empenho de, vamos investigar o negócio da internet, as milícias digitais, que investigue esse caso, porque afinal de contas a Choquei e a agência Mind, foi assim, vários perfis postando ali uma mentira, foi uma campanha de difamação, crime que já é previsto no nosso Código Penal. Olha que sensacional. Poderia estar no inquérito também? Poderia. Mas, enquanto isso não acontece, a Choquei
e a Garoto do Blog, que é da agência Mind, já estão arcando prejuízos. Olha a matéria do UOL. A ação da Pepsi no BBB 24 expõe cancelamento da Choquei no mercado após o caso da menina Jéssica. A ação da Pepsi Black, realizada no último sábado, dia 20, no BBB 24, revelou que a página Choquei e Garoto do Blog estão sendo rejeitados pelo mercado para posts publicitários. Outros influenciadores lucraram com a festa nas redes sociais, que contou com o show do DJ Malboro, Tati Quebra-Barraco e Valesca Popozuda. Socorro, que show horroroso. Mas enfim, né? O pessoal que vê a Globo merece mesmo. Esse veto ocorre depois que 2 perfis foram acusados, todo aquele negócio do caso Jéssica. No sábado, várias páginas destacaram a presença da Pepsi no Big Brother, algumas delas da agência Mind, como a Central Reality e Dantas. A Choquei não teve a ação comercial. Então, assim, parece que o pessoal ainda não entendeu que é um grupo de páginas da agência Mind. Eles fazem parte, meio que parecido assim, com um negócio que faz lembrar milícias digitais. Por isso que eu achei interessante colocar nessa parte do vídeo. Assim que eu tiver mais novidades, claro que eu trarei aqui para vocês e vamos ao caso. Este caso é sensacional. Sensacional e traz uma lição valiosíssima, que se os brasileiros aprendessem essa lição, a gente se livraria de certos políticos que, assim, falam em obras e na verdade eles estão pensando, não é no povo, é em outras coisas. Essa daqui é a ponte que liga o município de Nova Roma do Sul a Farroupilha, aqui no Rio Grande do Sul. Em setembro, com as enchentes que aconteceram no final do ano passado, ela foi destruída, como vocês estão vendo aí na foto, e nesse final de semana, agora no dia 20 de janeiro de 2024, ela tá lá de novo, firme, forte e bonitona, para vocês terem uma ideia do que foi essa enchente. Olha a altura da ponte. Mas enfim, matéria do Jornal Nacional. Moradores se unem para reconstruir ponte que foi destruída por enchente no Rio Grande do Sul. Sem a ponte, o acesso até a cidade de Nova Roma do Sul foi aumentado em até 2 horas de viagem. A ponte foi restaurada e entregue neste sábado. Mas o melhor é como isso aconteceu. Os moradores fundaram uma associação, uma bela ocupação de espaços, né? Fizeram uma associação de moradores e começaram a arrecadar dinheiro através da venda de rifas, a organização de jantares, de almoços, patrocínio de empresários na região, enfim, se mexeram para conseguir reconstruir a ponte que tinha sido prometida pelo governo do estado. Nosso glorioso Dudu Lactose, que é o governador do Rio Grande do Sul, disse: não, conseguirei recursos federais e entregarei até o dia 31 de dezembro. Só que, para variar, como tudo que é do estado, nunca é no prazo. E essa daí nem tinha começado a ser construída com a verba do governo. O orçamento para reconstruir a ponte era de 6 milhões. Vai guardando os números que eles são importantes. Então, eles precisavam de 6 milhões para construir a ponte, mas a campanha foi além e, em menos de 4 meses, a comunidade juntou 7 milhões. Dinheiro usado na estrutura, que tem mais de 400 toneladas de aço e concreto, e também nas obras do entorno da ponte. Vamos lá. 6 milhões eles conseguiram construir a ponte, certo? Aí eu me deparo com esta matéria aqui, também recente, do dia 18 de janeiro, que, assim, o governo federal retirando essa ponte da lista de prioridades. União deixa de prever a verba emergencial para a ponte em Nova Roma do Sul após a comunidade reconstruir a travessia. O estado diz que buscará outras fontes de recursos para a ligação em concreto prometida para substituir a estrutura metálica. Então, já começa aqui com um detalhe. O estado demoraria talvez até uma década para entregar a tal de ponte que, com apenas o esforço da população, foi construída em alguns meses. Mas não para por aí, olha só. O prefeito da cidade, o seu Passu, que acho que é esse o nome dele, falando sobre essa história aí da ponte, deu a seguinte declaração: acho que o estado quis fazer um projeto arrojado, com poucos pilares, que está se tornando meio inviável, com um valor de 51 milhões. 51 milhões.
A ponte custou 6. Dava para construir quase 10 pontes com o dinheiro que o Estado disse que precisava. E aí o prefeito ainda acrescenta: acho que eles têm que mudar o projeto, tentar reduzir o custo para algo em torno de 20 milhões. 20 milhões. Já é bem mais, é mais que o triplo. Mais que o triplo seria 18 milhões, que acho dentro da nossa realidade. Então, imagina se isso acontece com uma pontezinha no interior do Rio Grande do Sul, o que não acontece, sei lá, Refinaria Abreu e Lima, falaremos dela aqui mais adiante no vídeo. E quantas obras são assim, superfaturadas, com materiais de baixa qualidade, aí a prefeitura, o governo faz um contrato, aí daqui a pouco a empresa acha um defeito, eles fazem aditivo. Às vezes a obra que já no início tinha um orçamento astronômico, quando chega no fim é 10 vezes o astronômico do início. Então fica aí a lição. Quando a iniciativa privada, a própria população resolve fazer uma obra e quando ali o pagador da obra está de olho em cima, como a coisa é muito mais eficiente do que a nossa famigerada classe política que só serve para atrapalhar a vida do povo, dar prejuízo e pensar em uma maneira de conseguir mais dinheiro, seja para caixa 2 de campanha, comprar fazendas maravilhosas por aí, essas coisas que a gente via muito na época do noticiário da Lava Jato. Quem também deu um tapa na cara da classe política foi Luiz Felipe de Orleans e Bragança, o nosso maravilhoso princeso. Postou o seguinte: o perfil dos presidentes da Câmara e Senado tem sido consistente ao longo dos anos, não tem opinião sobre nada, pois não tem visão de país. Não propõem leis ou reformas, senão aquelas que o Executivo ou o Judiciário autorizam. São inteligentes e conhecedores do regimento, mas só usam esses atributos para fazer articulações. São operadores das sombras, escolhidos para negociar interesses anônimos, não defendem seus pares, por isso não são líderes, são graxa, lisos e grudados na máquina. Não são nem presidencialistas, nem parlamentaristas, são orçamentaristas. Adorei essa expressão, descreve perfeitamente. Eles são orçamentaristas. E é isso que sempre eleva esse perfil flácido à liderança das casas legislativas. Vamos propor uma revisão dos incentivos que criam esse problema. Sem líder de verdade na presidência da Câmara e do Senado, não temos poder legislativo. Obviamente aqui o nosso querido princeso está se referindo ao caso Jordi, que teve a Polícia Federal adentrando a sua casa, apreendendo o seu celular, o seu computador, o seu material aí. E, assim, depois disso, o que aconteceu? Os parlamentares continuaram de férias. Basicamente, continuaram de férias. É triste, mas eu espero que eles estejam, assim, trabalhando na surdina e que em breve eu veja alguma atitude realmente enérgica com relação a isso que aconteceu aqui. Mas, assim, se vocês pesquisarem Arthur Lira Petrolão, então vocês comecem a entender porque que o Arthur Lira não tá muito a fim de comprar briga com o Supremo. Vamos adiante, antes que o meu vídeo caia. Falei do caso Marielle, o personagem. Olha essa matéria do CL Notícias. Exclusivo. A PF, Rony Lesse, mencionou pessoa com foro no caso Marielle. Pessoa com foro. Não é o Bolsonaro, obviamente. Porque se fosse o Bolsonaro, ia entrar o plantão da Globo. Delação Bolsonaro-Marielle. Mas assim, tá dizendo só pessoa com foro. Pessoa com foro é do executivo? Será? Algum deputado, algum senador? Será que a Marielle foi Celso Danielizada? O que vocês acham? Vou continuar de olho nesse caso e assim que eu souber quem é essa pessoa com foro que levou o caso para instâncias superiores, eu conto para vocês. E agora passemos à lambança do governo e a briga entre o PT e a velha mídia. Adoro, quero mais, é que briguem muito. Mas começando com ele, o ministro da Comunicação, seu Paulo Pimenta, que disse o seguinte: grande mídia é contra o Brasil ser soberano. Ministro da Secretaria de Comunicação do Planalto reclama de jornais que, segundo ele, têm discurso negativo a respeito de o país tentar
retomar o controle de sua política energética, em especial na área de petróleo e gás. Claro, fazendo muitas obras, não como aquela de Nova Roma, um pouquinho mais caras. E por que ele tá nervoso? Tá dando bote com o bumbum desse jeito? Porque o Lula foi visitar Abreu e Lima. Abreu e Lima, assim, a consagração da venezuelização da política nacional, né? Teve uma parceria ali, Brasil-Venezuela. Abreu e Lima ia custar X, terminou custando 10X e ainda assim, vários problemas. Corrupção, desvio de dinheiro, todas essas coisas aí que todo mundo tá careca de saber que o PT tá fingindo que não aconteceu. Aí foi lá, fez um discurso que os Yankees estavam mancomunados e fizeram treta com o juiz e ele foi inocentemente preso, né? A loucura. E a velha mídia resolveu se pronunciar. As críticas são, assim, meio dar uma passada de pano, mas pelo menos já é uma evolução. Antes nem isso eles faziam. Então vamos olhar aqui. Estadão. Lula incorre em política narcisista ao anunciar expansão da refinaria Abreu e Lima. Quanto que vai custar, hein? Quanto que poderia custar essa expansão da Abreu e Lima se fosse feita pela iniciativa privada? O que vocês acham? A gente viu ali o exemplo de Nova Roma, né? Mas assim, política narcisista, eu gostei dessa criatividade, Estadão, para falar sobre socialismo. Eles estão chamando de política narcisista. O Globo fez editorial. Lula demonstra que PT não aprendeu com os erros do passado, né? Caixa 2, essas loucuras, erros do passado. Não é o modus operandi do governo socialista, que sempre faz esse tipo de coisa, que é um estado grande, justamente, porque quando o estado é grande fica difícil do pessoal fiscalizar, dá pra superfaturar a obra, dá pra fazer várias coisas. Imagina, em uma ponte a gente viu o tanto de dinheiro que dava ali pra, né? E imagina um negócio tipo Abreu e Lima, imagina o tanto de dinheiro que não dá a mais. Enfim, erros do passado. Para falar de socialismo, comunismo é política narcisista. Erros do passado. Não, meus amigos, acordem. O problema é que vocês colocaram um socialista no poder e esse socialista está fazendo um governo socialista. Porque ele não coloca o socialista no poder, que é o quê? O que vocês queriam, né? Olha a folha. Lula é um oportunista. Presidente muda discurso ao sabor de seus interesses, o que traz descrédito para a política. Parabéns, vocês estão descobrindo que socialista / comunista é oportunista, muda. E, aliás, é por isso que eles precisam censurar a internet. Porque aqui a gente tem um problema gravíssimo de, assim, mostrar o que disse no passado, o que aconteceu com Abreu e Lima no passado, essas coisas que vocês não gostam, eles precisam censurar. Mas, assim, por enquanto tá na gente. Agora, por esse tom do Paulo Pimenta, acho que já deu para perceber que não tá muito longe de vocês. Em breve vocês serão censurados aí na velha mídia também. Outra forma do governo socialista agir: invasão de terra, invasão de propriedade privada. Líder do MST afirma que invasões de terra vão aumentar neste ano. João Pedro Stedley disse que vai haver muito mais luta social. Luta social é um eufemismo para invasão de propriedade privada, o que, assim, teoricamente deveria ser crime, mas é que eu não sei se a Constituição ainda tá valendo. Mas na Constituição, se ela estiver valendo, isso aqui é crime. Mas nenhuma novidade para um governo socialista. E o Genuíno também revelou aí o seu lado revolucionário, mas aí numa vibe meio bigodinho da Alemanha, que eu sempre falei para vocês, né? Sou contra o bigodinho da Alemanha, o pendurado da Itália, o bigodinho da União Soviética. Sou contra essas ditaduras, porque para mim elas são todas a mesma coisa. Pois tá aqui o Genuíno mostrando que aquilo que a gente vem falando há tempo na internet é a mais pura verdade. Confederação Israelita do Brasil alerta Genuíno: antissemitismo é crime. Entidade critica o ex-presidente do PT que defendeu o boicote contra empresas de judeus. Para quem não sabe, todo aquele horror que a gente viu na Segunda Guerra Mundial começou com o seu bigodinho da Alemanha fazendo boicote à loja de judeus. Exata, ipsis literis, boicote a judeus. Foi bem assim, pois é. Reforma dobra a tributação do saneamento e a conta de água vai subir. Faz o L agora e vem se lascar você também. Mas aqui até eu tenho que fazer uma explicaçãozinha, porque, ok, idealizada pela esquerda, né, socialista, mas vale lembrar
que o seu Tarcísio maravilhoso pegou um avião, foi até Brasília articular a reforma. Sem o Tarcísio, Ciro Nogueira, falou que votava pelo bem do Brasil, maravilhoso. E o Arthur Lira, sem esses personagens, a esquerda não teria conseguido aprovar a reforma. Não esquecerei, em especial o Tarcísio, a gente não pode esquecer esse momento. Aliás, eu não vi eles pronunciar sobre isso aqui. Ciro Nogueira tá fazendo egípcia, sai umas notícias, ele meio que fala mal do PT, daqui a pouco ele fala que ele é a direita inteligente, ele faz um podcast sozinho. Ciro Nogueira está fazendo um podcast ele com ele mesmo, falando pra câmera assim, fingindo que tem uma plateia, mas enfim, tá aí o aumento na bunda do povo. E pra fechar aqui o vídeo, pra mostrar que isso que eu tô falando, que a esquerda não teve erros no passado, não foi um deslize, não é um probleminha, é o modus operandi da esquerda. É assim que o socialismo / comunismo funciona, e socialismo e comunismo é a mesma coisa. Trago aqui um post da Jandira Fegali que deixa bem explícito isso tudo que eu tô falando. Recordamos hoje o centenário do óbito de Lenin, União Soviética. Depois o chapéu de alumínio somos nós, né? Comunismo não existe, a direita tá delirando, mas ela tá aqui fazendo uma homenagem ao Lenin, que vitimou centenas de milhares de milhões de muitas pessoas no regime soviético. Grande referência marxista e do pensamento revolucionário e figura fundamental na criação do primeiro Estado socialista do mundo. Então, assim, se a União Soviética foi socialista, o PT é socialista, eu não posso supor que eles querem fazer a mesma coisa, que aconteceu aqueles horrores com o campo de concentração, inclusive perseguição a judeus, tudo isso aconteceu lá na União Soviética. E aí, quando eu digo que o PT quer fazer a mesma coisa aqui no Brasil, a louca sou eu. E a Jandira Fegali vai lá e posta isso aqui, mas só não vê quem é muito analfabeto funcional e não consegue interpretar um texto. Sua trajetória e como grande líder da Revolução Russa influenciaram significativamente o curso da história e o desenvolvimento do pensamento político e dos rumos da humanidade. Lenin sempre presente. Mais escancarado que isso, só 2 disso, né, meus amigos? E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima. Fui!